O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, apresentou representações ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República, acusando o governo Lula de ter extrapolado o limite de gastos com publicidade em ano eleitoral. Segundo os cálculos apresentados pelo senador. Deixar o Lulinha aí para baixo do tapete e não ouvir falar mais tanto disso. Mas perdeu-se realmente uma grande oportunidade. Mas, quiçá, isso poderá na próxima semana dar uma requentada aí e, de repente, trazer de volta. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, apresentou representações ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República, acusando o governo Lula de ter extrapolado o limite de gastos com publicidade em ano eleitoral. Segundo os cálculos apresentados pelo senador, o governo já empenhou 785 milhões de reais em publicidade institucional no primeiro semestre de 2026. Vai passar de 1 bilhão. Sendo que o permitido é 618 milhões de reais. Agora eu fiquei em dúvida se são 618 milhões de reais para o ano todo, né? A matéria não está clara. Ou seja, o valor gasto supera o teto em 167 milhões de reais, cerca de 27% de excesso. Rogério Marinho também mira uma campanha específica, a peça publicitária, aspas, Tempo com a Família, fecho aspas, lançada para defender o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo o senador, a iniciativa consumiu cerca de 80 milhões de reais e, aspas, pode ser interpretado como exemplo do uso da máquina pública para deslegitimar posições políticas divergentes, fecho aspas. Marinho afirma que a campanha possui, aspas, novamente, evidente potencial de impacto eleitoral, fecho aspas, e que o Planalto busca disputar a paternidade política da proposta em ano eleitoral, em contexto de baixa popularidade presidencial. PP não deixa de estar certo, o Rogério Marinho. É um escracho, na verdade, né? É para lá de bizarro a gente ter que discutir esse tipo de coisa. Mas é possível que alguém faça algo? Porque vai apresentar para o Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União vai dizer o quê? Olha, eu vou aprovar com uma ressalva? A questão qual a questão? A questão é que o Marinho está incomodado com o gasto do governo em relação à publicidade no eleitoral, que está acima do teto. Isso. Está acima do teto. 167 milhões acima do teto, até o momento, hein? Só no primeiro semestre. Ô Caivano, o governo Lula é um governo de ficção, né? Ele quer mostrar um Brasil que não existe, né? E realmente o Marinho tem um ponto que é que o governo Lula tem baixa popularidade e está buscando aumentar a popularidade do governo a todo momento e não consegue, né? Até porque o Lula 3 é o Lula 1 2 requintado, não tem projeto de país, não tem discussão de país. Agora, eu sinceramente não sei, eu não sabia que tinha limite de gasto de propaganda, não tem? O Alemão acabou de me corrigir, porque eu fiquei em dúvida se 618 seriam para o ano inteiro. Não, é para o que já é um absurdo, né? Uhum. Você tem um limite de 618, acho, né? É isso, Alemão? 618 milhões de reais para um semestre. E aí o governo Lula já extrapolou em 127 milhões só no primeiro semestre, PP. Com base na lei de orçamento que foi aprovada. Exato, provavelmente sim. E aí fica essa questão, né? Quer dizer, vai apresentar para o TCU, mas vai vir uma ressalvazinha, né, Eduardo? Não há esperança para a gente resolver esse problema. Eu acho que a ação do Rogério Marinho, não só como líder, mas como senador. O Senado e a Câmara servem para isso, para fiscalizar o gasto público, né? Então está fazendo o trabalho dele, não está fazendo nada demais. Agora, é pertinente você colocar o dedo na ferida, falar, escuta, é ano eleitoral. Para o outro anterior não podia, para vocês pode? Eu não tenho esperança. Você tem esperança? Não tenho esperança, Caivano. E eu já sabia o que viria pelo Lula 3, primeiro quando foi omitido todo o plano de governo. Depois, após a vitória da eleição, que ele anunciou quem seria o ministro da Economia, porque também em campanha ele omitiu. E foi o Fernando Haddad, que a gente já conhece bem aqui. E aí, já no final do mandato, do exercício do presidente Jair Bolsonaro, teve aquele acordo para aprovar uma PEC do fura-teto, vocês devem se lembrar, porque queria uma equivalência de gastos que foi também permitido na administração Bolsonaro, porém na administração Bolsonaro tinha uma pandemia.
né? O Lula 3, Lula em 2023 assumiu um período normal. Então não tinha nem nada de condução, né, de pandêmica para tentar resolver. Então já ficou ali claro, na minha concepção, de que não, eles vão pintar e bordar. Essa é a verdade. Eu já trouxe aqui numa outra oportunidade, né, tanto a concepção do Richard Cloward com a Francis Piven, que são sociólogos da década de 60, exatamente essa forma, uma outra frente marxista, de você acabar implodindo o Estado, né? Sem precisar de usar armas, bombas, nada, sem precisar também, à mesma frente do Antônio Gramsci, de infiltração no Estado, eu vou sobrecarregar o Estado com benefício social e explosão, né, de gasto público, exatamente para implodir o Estado e assim refundar a nova sociedade, o novo homem. A gente sabe muito bem que sempre um regime, ainda mais quando tem uma diretriz utópica, ou para não dizer mentirosa, ele precisa muito da publicidade. Tanto que ele precisa de um veículo oficial, como o Grama em Cuba, o Pravda na União Soviética, ele precisa também desta publicidade, justamente para trazer, para vender uma mentira. Não só parte, né, devido aqui a devida proporção aqui, que a publicidade e marketing faz muito bem o seu trabalho relacionado ao capitalismo, mas a gente sabe também que regimes socialistas também faz bem, infelizmente, com essa finalidade até de vender uma mentira ou colocar em dúvida as suas percepções. Não, o que você está percebendo não é verdade, o governo está fazendo bastante, né? Inclusive o governo está colaborando que você ganhe a mesma coisa e trabalhe menos. O governo está pensando na sua qualidade de vida. E, obviamente, neste momento, nesse ano, oportunamente, evidentemente, motivos óbvios e objetivos, que você tem um ganho no eleitoral. Não precisa ser um gênio para você constatar isso. Porque se o governo está apostando nisso agora, até o timing da proposta da escala 6x1, por que ela não foi feita em 2024? Ela não foi feita, a gente sabe muito bem, deixou para o último ano para tentar capitalizar politicamente essa pauta. Por isso, Caivano, que eu vejo no sentido de que se o governo investe muito em marketing com esta finalidade, exatamente de vender o que está contrário ao que a maioria da população, vamos dizer quase a maioria absoluta da população está percebendo, é exatamente que a gente sabe que não é um bom governo, Caivano. Eu fico com aquela frase que eu tenho repetido aqui, né? A retórica vence a dialética, não porque seja verdadeira, mas porque é mais fácil, mais palatável, né? Então, é o que você colocou de exemplo da escala 6x1. Parece o governo defendendo a qualidade de vida do empregado, quando a gente sabe que não é isso. E, inclusive, nesse caso, nós vamos apresentar outra matéria aí, eu critiquei isso aqui na terça-feira, né? Falando que o Flávio Bolsonaro tinha feito um golaço, né? Ele, o Eduardo e o Paulo Figueiredo, ao se inscreverem para falar naquela audiência pública que vai ocorrer no dia 6 de julho, e que, inclusive, eu fiz o comentário justamente sobre essa questão por parte do governo brasileiro, que não quis ouvir a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, no caso do fim da escala 6x1, que é a parte mais interessada. Porque, obviamente, vai ter que reformular todas as contratações, contratar mais pessoas, se for o caso, etc., e por aí afora. Então, a notícia diz o seguinte, que o Itamaraty ficou tão incomodado, né, que divulgou nota oficial ontem, reagindo à iniciativa de Flávio Bolsonaro de se inscrever para discursar em audiência nos Estados Unidos e falou em, aspas, traidores da pátria, fecho aspas. Flávio se inscreveu para falar na audiência. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.